Bom dia para você que acompanha o Rede Notícias. Nós estamos ao vivo aqui na Rede TV Capanema, canal 44.1. E hoje nós estamos recebendo a contadora Cláudia Freitas, que vai falar sobre a declaração do Imposto de Renda 2025. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Cláudia, quais são as principais mudanças do Imposto de Renda 2025 em relação ao ano passado? Bom, umas novas regras foram incluídas. Quem optou por atualizar o valor dos imóveis e recolher o imposto com alíquota diferencial sobre o ganho de capital. Uma outra também inclusão é quem teve rendimentos no exterior provenientes de aplicações financeiras, lucros ou dividendos, conforme a determinação da lei, foram inclusos no Imposto de Renda 2025. E Cláudia, e quem está obrigado a declarar o imposto de renda? Quem teve rendimentos em 2024 acima de R$ 33.888. E quem está isento à declaração? Quando a gente fala da isenção, a gente fala também das pessoas que têm doenças graves. A gente pode citar o Alzheimer, as pessoas que têm problemas seríssimos de coração, né? E precisam ser comprovados através de exames e de laudos, documentos comprobatórios para com a Receita Federal. Os nossos telespectadores da Rede TV Capanema têm muitas dúvidas em relação à documentação. Então, quais são os documentos que eles devem reunir para fazer a declaração este ano? Gente, tem que ficar atento, né, aos seus comprovantes de rendimentos, como também as despesas com saúde, né, no caso particular, exames, consultas, tá? Como também dentista, se você tem menor ou faculdade do próprio titular ou de um filho até maior de idade, mas que ele tenha documentos que comprovem a escola particular, como também a faculdade particular. É muito importante que o contribuinte ele tenha arquivado esses documentos, né, que são comprobatórios para com a Receita Federal e os demais documentos necessários. E como as pessoas podem declarar os imóveis adquiridos ou vendidos no ano passado? É importante, né, você ter os dados da pessoa que adquiriu o seu imóvel, né, o CPF, valor do imóvel, tá? E para declarar um novo imóvel também, a Receita Federal ela está pedindo qual foi a data da aquisição desse imóvel, né? Também tem uma pergunta: esse imóvel ele é registrado em cartório? Então são informações necessárias para a gente estar incluindo no imposto de renda. Os microempreendedores devem ter medo do leão? Medo, eu acredito que não, mas preparados sim, porque também está incluso no dia 30, né, o encerramento para entrega do imposto de renda do microempreendedor individual. E caso não entregue, né, tem multa, tem alguma penalidade. Então, o microempreendedor ele tem que estar atento. Se há dificuldade desse microempreendedor fazer o seu próprio entrega de pessoa jurídica, ele deve procurar um profissional qualificado. E qual a prioridade para receber a restituição esse ano? Gente, essa é a pergunta de todos. Todos querem receber ontem, né? A prioridade, a Receita Federal, ela diz que são os idosos, tá? As pessoas que têm doenças graves, uma listinha grave. Também quem colocou para restituir o PIX, a chave tem que ser o CPF, e os professores. Esses são a lista prioritária, né? Os idosos, tá bom? Quem tem doenças graves, professores, quem colocou chave PIX, que é o CPF, e também quem fez declaração pré-preenchida. E este ano é melhor fazer a declaração simplificada ou completa? Tá, aí entra um profissional qualificado para estar orientando esse contribuinte, tá? São duas opções, né? Uma com a regra com desconto de 20%, conforme a renda. Você vai ver se vale a pena. É preciso analisar. Você tem despesas como educação, como saúde e assim por diante, que vai compensar você fazer a declaração completa? Ok. Caso não, tem que optar pela simplificada. Aí vale o auxílio de um profissional qualificado, sim, para auxiliar nessa decisão. Cláudia, tem um telespectador, Júlio César, que ele não faz a declaração há 3 anos consecutivos. Como ele faz para atualizar?
Bom, se ele for obrigado, né, conforme a sua renda pela Receita Federal, a situação dele é desfavorável. Porque o CPF, quando eu deixo de entregar meu imposto de renda, o meu CPF na Receita Federal fica com situação irregular. Se meu CPF está irregular, o que eu poderei, né, estar negociando? Minha conta bancária, se eu for fazer alguma compra no comércio, se eu for precisar de um empréstimo, a situação do meu CPF é irregular. Então, imediatamente você tem que fazer a entrega desse imposto de renda quanto antes para que seu CPF esteja regular. A Eliane do Inussum também está perguntando como ela faz para declarar esse ano, tendo em vista que ela está em viagem. E já faz 2 anos que ela também não faz a declaração. Gente, hoje a Receita Federal está trabalhando cada vez mais na tecnologia, tá? No online. Então, aonde você estiver, se tiver uma boa internet, você consegue fazer. Caso contrário, como nós já falamos, você não tem aquela habilidade, nem o conhecimento para fazer sozinho ou sozinha, você pode procurar um profissional qualificado, que ele vai lhe atender online e vai conseguir fazer essa entrega para você num tempo hábil e com muita segurança. Cláudia, quais os cuidados as pessoas devem tomar para evitar cair na malha fina? Gente, os cuidados que a gente sempre diz, a gente colocar, às vezes, informações em duplicidade, né? Você vai, sim, para a malha fina. Às vezes, tem contribuinte, tem casos que ele coloca um dependente, tá? Um filho, e esse dependente, às vezes, já tem renda, está trabalhando, e a pessoa ali não identificou, né? Ou então não lembrou, aí coloca aquele dependente que tem renda, vai para a malha fina. Muitas também, planos de saúde, tá? Às vezes a pessoa deixa de pedir o informe de rendimento para a empresa e ela deduz, não, eu paguei X, e coloca no imposto de renda. E quando vai para a Receita Federal vai fazer uma análise e não bate com o valor informado com a empresa do plano de saúde. Então, valores equivocados vai para a malha fina. Entendido. O Vanderlei de Tauari, ele pergunta se ele cair na malha fina, o que ele deve fazer? Gente, caiu na malha fina é não adiar a regularização. Nós estamos fazendo imposto de renda 2025. Caso o contribuinte caia na malha fina, né, já agora, a Receita Federal ela só libera para essa regularização em janeiro de 2026. Então, chegou janeiro de 2026, você procura alguém qualificado, um contador, para que esteja lhe auxiliando para essa regularização, antes mesmo da Receita Federal mandar alguma notificação. Às vezes o contribuinte esquece. Não, depois eu resolvo. Aí fica mais complicado. Então, em janeiro, é aberto para a regularização do contribuinte que esteja em malha fina. No caso, tem outra telespectadora perguntando como ela faz para atualizar o CPF, porque o CPF dela foi cancelado. Bom, ela precisa fazer um agendamento na Receita Federal, aqui em Capanema, né? Pode ser online esse agendamento, e se dirigir à Receita Federal para ver qual foi o motivo, porque existem N motivos, né? E conforme for, a pessoa a Receita Federal ela vai dar total ação para que esteja normalizado o CPF. E às vezes a atualização pode ser feita nos órgãos conveniados, tipo Correios, né? A pessoa leva toda a documentação aos Correios, conforme a necessidade que eu falei, né? Paga uma taxa simples e atualiza o CPF. Contudo, dúvida, você faça um agendamento na Receita Federal e compareça à agência em Capanema, que lá eles vão dar todo o suporte e orientação. Certo. E quais são as penalidades para quem não declarar ou atrasar a entrega da declaração esse ano? Como nós falamos, deixou de entregar, o CPF vai ficar irregular. Além disso, vai ter multa, R$ 165,74. Parece pouco, mas pode correr juros e conforme for o imposto devido desse contribuinte, pode chegar essa multa a 20%. Então, a penalidade, sim, o contribuinte deve estar atento, né? E a gente sempre diz, Receita Federal, as nossas leis, nós temos que seguir as leis, tá? Para nós não sermos penalizados, porque aparentemente parece pouco, mas isso gera uma série de consequências, porque a gente está falando do nosso CPF.
É com o nosso CPF que a gente tem nossa carteira assinada, é CPF que a gente tem conta bancária, é CPF que a gente vai fazer uma compra. Imagine aí o CPF está irregular pela falta de entrega de imposto de renda. O José Evaldo, da Caixa d'Água, fez a sua declaração antecipadamente. Ele quer saber se ano que vem ele ganha algum desconto. Por isso. Na Receita Federal, até o presente momento, não tem, né, essa intenção, a Receita Federal. Mas a gente já dá os nossos parabéns, porque é um contribuinte que está atento, está ali seguindo a legislação do nosso Brasil. Então, parabéns, serve de exemplo, porque tem muito contribuinte que deixa para a última hora. Tudo que eu faço na última hora, eu esqueço de algumas informações, eu esqueço de algo importante e, às vezes, em vez de eu ser beneficiado, eu acabo sendo penalizado porque eu deixei para a última hora. Então, parabéns a todos os contribuintes que já fizeram a entrega do seu imposto de renda. E para quem não fez, tem que correr porque o prazo está afindando. Obrigado por todas essas informações. Tenho certeza que foram esclarecedoras para muitos dos nossos telespectadores. É uma grande alegria sempre estar com vocês. E também nós queremos agradecer toda a sociedade capanemense, o Escritório Freitas Contabilidade, a Travessa de Djalma Dutra, em frente à Prefeitura, está sempre apto e pronto para recebê-los. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e confiança. Aguarde até mais no Rede Notícias.